Saber quando, como e onde investir a sobra de caixa são dúvidas comuns entre empreendedores. Para orientar essa jornada, o Sebrae Pará convidou Daniel Zanella, sócio da Davos Empresas, para uma série de 4 episódios que mostra como fazer o dinheiro do seu negócio render sem comprometer o fluxo de caixa. No 4º e último episódio da série, você vai entender quando vale mais a pena reinvestir no próprio negócio ou aplicar o dinheiro fora. Daniel, um dilema comum para pequenos empresários é decidir entre reinvestir no próprio negócio ou aplicar o dinheiro fora. Como começar a pensar nessa decisão? Finalmente você conseguiu, organizou o caixa, criou uma reserva e agora tem uma dúvida que todo empresário tem. O que é melhor para a empresa? Reinvestir tudo no negócio ou investir no mercado financeiro? Se o negócio vai bem, é natural pensar que cada centavo disponível deve ser investido na empresa. Afinal, você está ganhando dinheiro, crescendo e expandindo a sua operação. Mas nem sempre essa é a melhor ou a única escolha. Por quê? Primeiro, volatilidade. A empresa pode variar. A demanda pode variar. O comportamento do consumidor hoje em dia está cada vez mais volátil. Todo dia surgem novas tecnologias e concorrentes de onde menos se espera. Além disso, nas crises surgem ameaças, mas também oportunidades. Ter uma reserva financeira pode ser decisivo quando essa oportunidade aparecer. Como comparar o retorno de investir no próprio negócio com o de investimentos financeiros? Outro ponto importante: paixão cega pelo negócio. O mercado financeiro oferece algo que o seu negócio não oferece: retorno ajustado ao risco. Você sabe com uma ótima margem de segurança o que esperar, sem precisar perder noites de sono. Existe uma maneira de comparar os dois tipos de retorno, é o famoso cálculo do ROI. É uma sigla em inglês, mas que traduzindo significa retorno sobre o investimento. Ou seja, para cada real que eu invisto, quanto isso me traz de volta na margem. Se eu investir 10 mil reais para comprar uma máquina e isso aumentar a minha margem de lucro em, vamos dizer, 2 mil reais, o ROI é excelente. Mas o que é que está faltando nesse raciocínio? Se o retorno é incerto, pode demorar ou depende de algumas variáveis fora do seu controle, é importante ponderar o retorno ajustado ao risco e considerar também a remuneração do capital próprio investido na empresa. O que seria isso? Ora, se eu tenho capital e invisto no mercado financeiro, empresto para o CDB, por exemplo, de um grande banco, eu vou ter lá um rendimento hoje aproximadamente 15%, que é a taxa Selic. Se eu invisto esse capital na minha empresa, que tem maior risco do que um grande banco, natural que eu tenha um retorno acima da taxa Selic. E isso precisa ser considerado ao alocar o capital e reinvestir na empresa. Como o empresário pode avaliar se está diante de uma oportunidade real de crescimento ou apenas de um entusiasmo momentâneo? O desafio para o empreendedor é que ele se entusiasma, muitas vezes, com uma oportunidade. E é aqui que muitos se confundem. Para separar a empolgação do que é real, basta fazer 2 perguntas simples. Se eu não investir agora, perco uma chance concreta? E segundo, o retorno esperado depende de mim ou de outros fatores muito voláteis, fora do meu controle? É possível equilibrar as 2 coisas? Reinvestir no negócio e manter investimentos financeiros? Como montar uma estratégia nessa linha? É totalmente possível equilibrar as 2 coisas. Aliás, as empresas mais sólidas fazem exatamente isso. Uma parte do caixa vai para investimento financeiro conservador, garantindo segurança, liquidez e proteção. E outra parte vai para projetos estratégicos que aceleram o crescimento. Esse equilíbrio depende de um mapa simples. Primeiro, reserva de emergência, intocável. Tem que estar lá quando você precisar. Caixa operacional deve ser previsível. E o excedente real, dividido entre segurança, investimento financeiro e expansão. Uma estratégia equilibrada nasce quando o empresário entende que o crescimento não precisa escolher segurança e proteção. Que conselho você daria ao pequeno empreendedor que quer fazer o dinheiro da empresa render sem colocar o negócio em risco? É muito simples. Cresça sem pressa. Na melhor velocidade, não na maior velocidade.
Invista no seu negócio quando houver clareza e demanda evidente. Invista uma parte fora quando houver incerteza ou excesso de confiança. E nunca, nunca, nunca coloque em risco aquilo que você levou anos para construir. Até a próxima. Chegamos ao fim da série Como Investir o Caixa da sua empresa. Ao longo dos episódios, mostramos os principais caminhos para tomar decisões mais seguras e estratégicas para o dinheiro do seu negócio. Se você perdeu algum conteúdo, vale conferir os 3 primeiros episódios para entender se sua empresa realmente tem sobra de caixa, quando e como investir o caixa excedente e quais são as opções de investimento seguros para pequenas empresas.